Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse começo de ano ou a este recomeço. Que naturalmente, nesse novo ciclo, a nossa mente e as nossas perspectivas estão muito voltadas para muitas mudanças que desejamos fazer. Mas muito mais do que essas mudanças estarem na nossa mente, é necessário que elas estejam nos nossos hábitos, na nossa atitude. E aqui nós vamos começar então o nosso ano fazendo uma reflexão de uma das leituras que eu considero muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profunda, que é, a partir deste livro, A História do Quarto Rei Mago, ou O Quarto Sábio, né? A História do Quarto Rei Mago, que foi escrita por Henry Van Dyck. É um livro super fininho, que aqui em 2 horas a gente termina tranquilamente essa leitura, mas o que ele tem, digamos assim, de uma simplicidade na escrita, né, no enredo literário, tem de profundidade naquilo que nós precisamos de refletir para termos as nossas mudanças na nossa caminhada de vida também, né? Hoje, de forma específica, né, dia simbólico aí, estamos no dia 6 de janeiro e a gente traz, né, não só o dia de Reis, mas agora também essa reflexão deste quarto rei mago. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer um resuminho, né, dessa história e depois a gente vai fazer esse paralelo com a nossa caminhada de vida, tudo bem? Então, nós temos aqui, né, digamos assim, o começo para fazermos essa reflexão do que significa o Dia de Reis, né? Historicamente, biblicamente, nós já sabemos que o Dia de Reis é o encontro dos 3 reis magos junto ao menino Jesus, Maria e José. Aqui temos uma pequena participação especial, mas tudo bem, só está se ajeitando ali. E que levavam para o menino Jesus os presentes ouro, incenso e mirra, guiados, né, pela estrela. E este encontro, ele faz parte também daquilo que nós precisamos de fazer ao longo da vida, né? Ter um encontro também com esse menino Jesus e levando aquilo que nós temos de precioso, né? E é muito importante a gente trazer, né, nessa cultura que nós temos, esses encontros com presentes. E presentes não necessariamente físicos, mas presentes de presença, né? Todos os dias nós nos encontramos, né? Acordamos e nos encontramos uns com os outros. Então, muito mais do que presentes, nós temos que ser uns para os outros presença. E como que nós deixamos essa presença também nas pessoas, nos registros, né, do dia a dia. Então essa é uma das primeiras reflexões que a gente vai já absorvendo, né, como que eu estou indo ao encontro também das pessoas. Este livro aqui, ele também traz essa analogia, né, de que foi realizado a saída dos 4 reis magos e cada um deles levava esses presentes. Sendo que os 3 reis magos, né, a gente já sabe que Baltazar, Gaspar e Melquior, eles levavam esse ouro, incenso e mirra. Mas que este quarto sábio aqui, que é Arbatã, ele levava consigo um baú de joias, um baú de pérolas, para entregar ao menino Jesus. Só que ao longo desta passagem, né, dessa caminhada, nessa trajetória, ele foi se deparando com situações em que ele parou para ajudar as pessoas. Então, eu também já encaminhei aqui pra vocês, né, o filme, o link do filme, que tem até uma imagem assim mais antiga, né, e vai mostrando exatamente essas cenas, onde ele para ajudar as pessoas. Então, eu vou pegar aqui só um exemplo do que tá lá no filme. Quando ele para e vê uma comunidade que tá sem alimento, né, então ele precisava de preparar a terra, fazer um desvio, né, de água para plantar, para colher, né, então ele para ajudar a fazer todo este processo. E na medida do necessário, ele também estava com aquele baú, né, de pérolas, então ele pegava uma pérola, entregava para aquela comunidade comprar o que era necessário, né, fazer a troca, na verdade, em forma de compra, para ajudar naquela manutenção. Então, ele tinha esse hábito, né, ele saiu com um baú de pérolas, com o objetivo de entregar ao menino Jesus, mas ao longo do caminho, quando ele para ajudar as pessoas, ele vai entregando uma pérola para cada um, porque é o que ele tinha naquele momento. Então ele para entregar e contribui e ajuda em situações diversas, em situações diferentes. Então, claro, é uma história, né? Podemos até considerar, né, uma lenda, mas eu acho que ela faz muito sentido porque nessa perspectiva, né, de encontro com o menino Jesus, geograficamente falando, é como se cada rei mago tivesse a representatividade de um canto do mundo, né? Digamos assim, a partir aí das direções geográficas, né? Leste, oeste, norte e sul. Eu acho que essa história ela tem um fundinho assim, muito de verdade, muito de sentido, né? E nós vamos começar aqui a nossa leitura a partir deste título aqui, A Caminhada Espiritual. É uma leitura super simples, muito rápida, mas de uma grande profundidade, né? Ela fala assim que ela é muito terapêutica, inclusive. E essa pequena leitura nos diz assim: mas o que tem de tão especial nesse livro que é capaz de fazer com que uma mensagem escrita há mais de 100 anos atrás possa parecer tão atual e viva a cada ano que passa? A resposta é muito simples. O quarto rei mago é uma caminhada de Arbatã ao encontro de Jesus e também a nossa caminhada de vida. É o desejo de um dia encontrarmos e nos aproximarmos dele.
mesmo às vezes sentindo que nada temos de valor para entregar. Com Arbatã, podemos aprender muito sobre a natureza e o amor de Deus. Um amor que nada pede em troca, um amor que nos ensina a olhar para o próximo e a estender a mão. Faz-nos refletir sobre o verdadeiro sentido da espiritualidade e como mudar o mundo ao redor e transformá-lo, em nome do amor, da bondade e do perdão. Então é uma pequena leitura, bem simples, mas que ao mesmo tempo é de grande profundidade. Principalmente quando nós pensamos que ao acordar, nós nos deparamos em primeiro lugar com as pessoas que moram na nossa casa. Né? Ou quando a gente sai para o trabalho, com as pessoas que a gente se relaciona no nosso ciclo de trabalho, no nosso ciclo do meio social. E neste encontro com o outro, como que nós levamos, não necessariamente presentes, mas a nossa presença, o nosso estado de espírito, a nossa qualidade de relacionamento, a partir da entrega daquilo que nós temos que fazer naquele dia. Então, o comerciante, como que ele trata os funcionários, os fornecedores, os clientes, né? A esteticista, né, que prepara o ambiente, que vai estar entregando através do trabalho algo que é de importante para a cliente que ela procura, o professor, né, que está ali na entrega do conhecimento. Então, se a gente for parar para analisar, gente, nós vivemos a experiência desses reis magos aqui todos os dias da nossa vida. A partir do momento em que nós entregamos o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas atitudes e principalmente o nosso estado de espírito com relação ao outro. Nós estamos em processo de relacionamento, de interação uns com os outros. Então nós também podemos entregar não só presentes ou qualquer situações que estão no campo material, mas todos os dias nós entregamos a nossa presença, o nosso estado de espírito, a nossa existência em relacionamento uns com os outros. Então vamos pegar aqui já esse raciocínio, né? Que diz assim, podemos aprender muito, né, assim como Arbatã, sobre a natureza e o amor de Deus. Um amor que nada pede em troca. Um amor que nos ensina a olhar para o próximo e a estender a mão. E dentro dessa reflexão, né, transformar o mundo em nome do amor, da bondade e do perdão. Uma tríade aqui muito natural na nossa caminhada, né? O que nós precisamos cotidianamente de fazer, né? Principalmente nesse espaço de família, nos relacionar a partir do amor, da bondade, né? De forma voluntária, livre, sem aquela cobrança, né, de ter algo em troca, e também o perdão. Quantas vezes a gente não precisa de perdoar e seguir, né? Então, assim, é uma leitura muito simples, mas pequenininha, né? 2 parágrafos aqui, mas de muita profundidade, né? Para nossa reflexão, na nossa caminhada de vida já. Continuando, né? O trajeto, né, desse quarto rei mago aqui, eles saíram, né, os 4, até repito aqui, né, cada um representando esses pontos cardeais, digamos assim, né, leste, oeste, norte e sul, indo ao encontro do menino Jesus. Só que de forma específica, Arbatã, ele para ajudar as pessoas, né? Durante esse caminho, enquanto os 3 reis magos eles seguiram o caminho, este quarto rei mago, ou como diz aqui o título do livro, né, o quarto sábio, ele para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, naquilo que elas estão necessitando para aquele momento. E cada um deles também estavam levando esses presentes, né, materiais. Os 3 reis magos, ouro, incenso e mirra, e ele levando esse baú de pérolas, que ele ia entregando também na medida do necessário. Só que este parar para ajudar o outro fazia com que ele se distanciasse dos 3 reis magos e, entre aspas aqui, ele perdesse o tempo da caminhada, né? É como se a gente fizesse uma analogia, né? Em que nós fôssemos sair todos juntos aqui de carro ao longo da estrada, e aí a gente combina uma velocidade, mas um determinado carro, o último carro, ele vai tendo paradas para ajudar ali as pessoas, e os outros vão seguindo, né? Então a distância do tempo ela vai ficando mais longe. Então, quando os 3 reis magos eles chegaram, né, eles tiveram aquele culto, né, tiveram a adoração ao menino Jesus, mas o quarto sábio não estava ali, o quarto rei mago ele não estava. Ele estava lá ajudando as pessoas. E quando ele vai terminando, né, vai finalizando essa contribuição, ele vai seguindo o caminho do mesmo jeito. Ao ponto de ele também chegar à cidade de Belém, e quando chega, né, entre aspas aqui, tarde demais, né, o menino Jesus já não estava ali, nem Maria, nem José, e nem os 3 reis magos, né? E a história, né, o livro, assim como no filme, mostra a cena de que este Arbatã, o quarto rei mago, ele chega no momento onde Jesus já está crucificado. Ele já está na cruz sendo crucificado. E aí ele está apenas com uma pérola, que ele gostaria muito de entregar para ele, mas que diante daquela cena, ele não tinha mais condições. Como o tempo, né, se passou, porque aí a gente vai fazer, né, a matemática, né, dos 33 anos de Jesus, né, então 33 anos passaram, ele estava nesse caminho, nessa busca,
de ir ao encontro, né, desse menino Jesus, ele se depara agora com o homem, Jesus, na cruz crucificado. E ele tá ali com aquela pérola ainda, né? Querendo entregar, mas que diante daquela cena ele viu que já não tinha mais condições. E também neste tempo cronológico ele também já estava mais idoso e sem condições muito de vida. Ele ficou ali em Belém com a perspectiva de esperar a morte. E veio, digamos assim, uma tristeza ou uma angústia de que ele não cumpriu com o objetivo dele. De que o que ele colocou como meta, como propósito, ele não alcançou. Então veio essa angústia, essa tristeza do tipo, poxa vida, eu quis tanto isso e agora que eu estou na oportunidade, é como se eu não tivesse mais condições de concluir aquilo que estava no meu desejo. Só que a história, né, nos conta, biblicamente nos conta que a ressurreição de Jesus em 3 dias, né? E neste terceiro dia, Jesus vem ao encontro desse quarto rei mago, né, Arbatã, neste encontro no quarto dele. Ele estava no quarto, vou até pegar aqui já a partezinha, né, que fala desse encontro, e que dentro do quarto dele, ele sente uma luz muito forte, muito maior do que qualquer luz daquela estrela que estavam sendo guiados, né, inicialmente. Essa luz toma conta do quarto dele e aparece para ele, né, para Arbatã, a figura de Jesus ressuscitado. E ele começa uma conversa, né, com Arbatã, e quando ele olha para aquele Jesus ressuscitado, ele cai em prantos, ele cai de joelhos, né, na condição, digamos, humana, assim, de não ser digno, né, de estar diante do rei. E ele diz, inicialmente, né, eu fracassei, eu não tive, nossa, fica até emocionada. Eu fracassei. Eu não tive condições de cumprir com aquilo que eu estava, digamos assim, desejando. E Jesus diz para ele, você não fracassou na sua missão. Você me encontrou tem coisas que não tem como a gente se emocionar, né, gente? Vamos lá, vamos na nossa caminhada aqui também, tá? Então Jesus fala assim, você não fracassou. Você me encontrou nas pessoas com quem você ajudou. Em verdade eu vos digo, sempre que fizestes isso, né, esse gesto de solidariedade a um dos meus pequeninos irmãos, é a mim mesmo que estás fazendo. E aí a gente vai lembrar um pouquinho, né, do contexto bíblico que nos diz, quando eu estava nu, me vestistes, quando eu estava com sede, me deste de beber, quando eu estava preso, fostes me visitar. E ali ia-se ao encontro de Jesus nestas situações. E aí ele entrega, né, ele recebe essa pérola e conclui-se essa história do quarto rei mago, que de fato entrega aquilo que é de mais precioso para este menino, Jesus, que agora na verdade já é um homem e ressuscitado. E a entrega, na verdade, não foi somente a partir dos presentes físicos, mas sim da presença, das atitudes, das ações, da intenção de colaboração, de solidariedade para com o outro. E agora a gente vai aprofundar, né, nessa história, porque eu falo assim, né, nada é por acaso, né, tudo é providência divina, e é muito significativo essa história aqui pra gente, porque o que ele levava era exatamente esse baú de pérolas. E nós temos aqui, né, o nosso baú simbólico, né, as nossas duas formas, digamos assim, aqui está como pintura, né, mas a partir aqui do nosso livro, né, Otávio, um pouco engraçado, nós temos também a representatividade deste baú de joias raras, que na verdade são palavras. E aí a gente sempre quer chamar a atenção de vocês aqui, principalmente, né, no núcleo mais importante, que é a família, extensivo para outras realidades sociais que nós nos relacionamos, aquilo que é de mais precioso para nós, a nossa interação, a nossa comunicação, a nossa formação humana, a partir das palavras, a partir desse tratamento de uns com os outros. Porque se a gente for olhar na nossa história de vida, aquilo que muitas vezes mais nos aprisionam é aquilo que nos disseram. Então, às vezes, é uma pessoa ali com muito potencial, muito inteligente, mas porque ao longo da vida ela escutou, você não é capaz, você não pode, você não sabe. Isso foi causando um bloqueio, traumas, né? Que faz com que essa pessoa tenha que romper com essa crença limitante e reconhecer o valor dela na inteligência, na habilidade, que ela precisa de, inclusive, desenvolver uns com os outros. Primeiro com ela mesma, mas depois uns com os outros, valorizar-se, né? E a segunda coisa que me chama muito a atenção nessa história, né, a partir deste quarto rei mago que leva esse baú de pérolas a Jesus, é o significado da própria pérola, né? A gente sabe que na natureza, para se chegar a essa joia que se chama pérola, ela vem de um contexto de sofrimento. Então, a concha está, né, lá no mar e entra nela um corpo estranho que machuca.
Porque o interior da concha é como se fosse o interior da nossa boca. É muito sensível e qualquer coisinha vai machucar. Então, ela fica com aquele corpo estranho ali, incomodando, machucando, ferindo, e ela precisa de dar um jeito nessa angústia, ela precisa de resolver aquele problema. E aí ela começa a criar uma camada, uma película, né, protetora, em torno daquele objeto, que vai sendo liso e circular, né, uma esfera, e que não vai mais causar aquela dor. Então, para se chegar a uma pérola verdadeira, aquela concha, que é um ser vivo, né, porque sente essa dor, ela vai transformando a dor, né, o incômodo, em algo que não dói mais. E algo que tem mais valor do que este corpo inicial ali, né, esse corpo estranho inicial. Então, é o processo de uma transformação também a partir da dor. E aí é onde a gente começa, gente, a aprofundar, né, na nossa reflexão, na nossa caminhada de vida, o que significa as nossas entregas do dia a dia e principalmente a transformação das nossas dores em algo mais precioso, em algo mais de aprendizado. Porque tem até um ditado, né, que eu gosto muito de ouvir, né, e faz muito sentido, que diz assim: de um mal a gente pode tirar um bem, mas de um bem a gente nunca tira o mal. Então, de uma experiência que é dolorosa, que é sofrida, que é angustiante, que é muitas das vezes incômodo a nossa existência, a gente tira um aprendizado de superação, de força. Né? Agora, nas situações que a gente já está, né, na alegria, na comemoração, na superação, a gente não vai tirar dor dali, a gente não vai tirar angústia, a gente não vai tirar sofrimento, obstáculo daquelas situações. Então, que nós possamos viver o nosso ano de 2026, apesar dos desafios, apesar das possíveis dificuldades, né, que nós vamos encontrar ao longo do caminho, a força, a esperança, a nossa entrega de pessoa e de presença, independente da situação. E isso sim é um grande desafio, porque muitas das vezes a gente não tem nem disposição e nem força para isso. Quantas vezes a gente já acorda com dores, com preocupações, com certas angústias, com um certo mal-estar, né, daquilo que a gente já viveu, e em família isso é muito nítido, né? Às vezes a gente vai dormir, né, coisa que não se deve fazer, né? Dormir chateada com o marido chateado com a esposa, ou uma chateação porque o filho fez ou deixou de fazer alguma coisa que era importante. Mas quantas vezes no contexto de família a gente já não acorda com aquela mesma disposição, com aquela mesma energia? E por causa dessa chateação, a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para, digamos, outros relacionamentos, né? Outros contextos de vínculos que nós estamos ali tendo como esse relacionamento social. E, consequentemente, às vezes ou a gente atrai muito conflito ou a gente atrai um distanciamento. E, na verdade, é um desafio a gente entregar algo que é muito bom diante de um sentimento, de uma circunstância que não está boa, tá? Mas o nosso processo de maturidade, o nosso processo de crescimento pessoal, né, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual, a lógica é o contrário, né? Eu falo que na matemática de Deus é muito inversa, é muito diferente da nossa lógica humana. Então, muitas das vezes, o ponto de mais sofrimento pode ser também um momento de mais alegria, né? E nesse contraste a gente vai aprendendo por causa do dia a dia. Então, gente, quanto mais gratos nós formos, quanto mais agradecidos, conscientes de que se eu estou passando por uma determinada situação é porque ela é importante para o meu crescimento. Se eu estou numa circunstância de família onde todos nós estamos envolvidos para resolver uma situação, é porque isso vai nos fortalecer como família, mas sem abrir mão, jamais, das virtudes, dos valores, do compromisso de sermos família. Porque tudo é em prol de um aprendizado, de uma melhoria e, digamos assim, de uma prova de resistência, de resiliência para a nossa condição também de aprendizado. Então, quanto mais provados nós somos, mais aprendizado, com mais sabedoria nós temos, ao ponto, digamos assim, de contribuir para a formação e a educação do outro. Por isso que os pais, eles estão sim num processo de aprendizado de vida, né? Mas eles sabem mais do que os filhos. Os avós, eles sabem mais do que os filhos e os netos, porque nessa caminhada de vida eles já tiveram, digamos assim, muito mais testes de resistência até para orientar esses que estão mais jovens. E aí é onde eu quero concluir aqui, né, com vocês, até para o vídeo não ficar tão extenso assim, apesar de que se a gente fosse falar, a gente ficaria aqui durante horas, né, porque é muito conhecimento. Mas eu quero ir concluindo aqui com vocês de que o que muitas das vezes nós temos de mais precioso para entregar para o outro não é somente os presentes físicos e materiais, não é somente as coisas de subsistência das nossas relações familiares, mas é a nossa presença, a nossa qualidade de pessoa. Porque todas as vezes que a gente forma e educa o outro dentro daquilo que é de mais valoroso, a contribuição
para esta pessoa, para este filho, né, para o nosso marido, para nossa esposa, sermos pessoas melhores, a gente contribui para este mundo, né, como diz aqui no início, né, nós podemos transformar o mundo em nome do amor, da bondade e do perdão. Essa tríade aqui, né, de palavras, amor, bondade e perdão, é o que vai fazer com que a gente esteja sempre num ciclo de amadurecimento, não de estagnação, mas de melhoria, de crescimento. Porque nós estamos diante de um contexto em que o mundo daqui para frente, ele vai pertencer à nova geração. Então, o que nós vamos passar de valor, de orientação, de contribuição, de condução de vida, que nós vamos olhar para situações e para circunstâncias, não somente como técnicos, mas também como humanos. Então, essa é a nossa analogia, né? Que nós possamos, assim como o quarto sábio, né? Arbatã, o quarto rei mago, não perder tempo, porque todas as vezes que a gente está nesse processo insistente da educação, da disciplina, de diferenciar um caminho certo e errado, moral e imoral, ético e antiético, mas que nós tenhamos que bater sempre nessa mesma tecla, e parece que é uma perda de tempo que a gente está falando repetidas vezes, como se, digamos assim, chovesse no molhado, né? Parece que eu estou sempre falando a mesma coisa, mas que a gente não perca, dentro dessa insistência, a direção e de uma condução dos seres humanos, né? A partir dali da nossa casa, dos nossos filhos, para essa sociedade mais humanizada, afetiva, respeitosa, empática. Mesmo que para isso a gente acha que está perdendo tempo, nós não estamos. Nós estamos reforçando cada vez mais aquilo que ao longo dos milênios de anos nunca foi desqualificado. Valores, virtudes e princípios. Isso a gente não muda, a gente só aperfeiçoa. Tá? E parando também, né, para analisar a nossa informação de contexto mundial que nós estamos vivendo, né, nessa invasão ou nessa captura, né, de um país com outro. E também fazendo, né, um último paralelo dessa realidade global que nós estamos vivendo, né, de um país se envolvendo com outro, né, Estados Unidos e Venezuela. E para a gente finalizar, né, o nosso raciocínio, eu quero trazer aqui algo que é de muito atual, né? Nós estamos aí nas informações de um contexto global e mundial, né, que de alguma forma nos atinge direta ou indiretamente por conta, né, desse relacionamento geopolítico entre Estados Unidos e Venezuela. Nós estamos vendo aí o quanto os territórios eles estão muito interligados, mas que mediante, né, esses cenários, né, assim como outros cenários também que nós temos, né, como Ucrânia, Rússia, Irã, e tantos outros, né, países que também estão naquilo que nós chamamos de conflitos geopolíticos, nós vemos, né, visualizamos um conflito que ele está, digamos assim, um pouco no extremismo dessas relações, porque envolve, às vezes, né, vamos pegar ali Rússia e Ucrânia, envolve bombardeios, envolve destruição de pessoas, medos, enfim. Então, é um conflito, digamos assim, em máximo exemplo, né? Mas quantas vezes nós também não cuidamos do nosso território interno e acaba gerando na nossa casa, a partir de palavras, de brigas, de mal-estar, ou às vezes o contrário, não se fala, mas tem um silêncio agressivo, né? Que a gente chama aí do passivo-agressivo, do ignorar, né? Até mesmo daquele comportamento de exclusão com relação ao outro, que machuca tanto como se a pessoa estivesse gritando ali, só que ela está em silêncio. Só que isso também é tão agressivo quanto. Então, eu estou fazendo esse paralelo, né, essa relação com vocês, para dizer que o maior e melhor território que nós temos que cuidar, para ser um território, né, território aí vem até da palavra terra, né, de terra fértil, é a partir do nosso relacionamento, é a partir das nossas emoções, a partir da nossa entrega de atitude, de sentimentos que vem de nós. Então, que nós possamos cuidar do nosso território familiar, dos nossos territórios domiciliares, da nossa residência, porque é dentro deste núcleo, né, dentro dessa esfera pequenininha, mas que cada um cuidando do seu, né, do melhor que a gente pode entregar ao outro, é que a gente vai podendo construir essa nova realidade daqui para frente, para que a gente não chegue nesse extremismo de uma destruição de relacionamentos familiares, tá? A gente aqui não levanta bandeira, né, para destruição da família. A gente sempre vai estar em prol do respeito da união, da parceria, né? Porque a partir do momento em que a base, né, esse princípio de duas pessoas se unirem para se responsabilizar para o outro ser humano, a gente precisa de ter muita maturidade, muita evolução. E muitas das vezes o que impede, né, que fica sendo bloqueios, que fica sendo impedimentos, que leva aos conflitos nesse relacionamento, as feridas não curadas.
é as feridas que, né, como eu disse, né, fazendo esse paralelo aqui com a concha, é que ao invés de a gente pegar aquela dor e transformar em algo valioso, a gente fica ali no vitimismo. Às vezes, dizendo para o outro, olha para mim como eu já sofri, olha como que você me faz sofrer, nos processos de acusação. E neste caminho, nessa perspectiva, ninguém cresce. Um vai machucando o outro e esse conflito ele fica maior. Então, para que nós possamos, ao longo deste ano de 2026, propusermos mudanças nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a partir daquilo que nós podemos fazer o contrário, de entregar a nossa presença, o nosso melhor, a nossa resiliência, a nossa força, a nossa esperança, e que, com certeza, nessa perspectiva, ao longo do ano, ao final dele, a gente vai ter uma realidade diferente. Agora, de fato, né? Eu encerro aqui com vocês. Eu acho que o vídeo ficou até longo, não, muito mais do que eu pudesse imaginar, mas é muito necessário para a gente refletir sobre essa jornada, sobre essa caminhada. Ao longo do ano também nós estamos aqui à disposição a vocês, né? Dos nossos atendimentos, do nosso material, da nossa metodologia, a partir daquilo que é valoroso, né? A nós, de entregar a vocês cada vez mais o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhor. Conte sempre conosco. Um abraço carinhoso, tudo de bom. Espero que vocês tenham aproveitado a reflexão, né, deste livro aqui. E também, se precisar, tá? Pode pegar aqui comigo. É uma leitura super simples, super rápida, mas nada vai, digamos assim, diferenciar a leitura do link do filme que eu encaminhei aqui para vocês. Sigamos, né, com Deus, com o menino Jesus, né, nesse processo aí de crescimento pessoal. E que possamos nos responsabilizar pela nossa saúde física, mental e espiritual para entregarmos, né, uns aos outros a nossa melhor parte, aquilo que é mais precioso. Hoje, o que eu pude entregar de melhor foi isso aqui para vocês e ao longo do ano a gente vai fazendo outras entregas também. Um abraço carinhoso, tudo de bom e feliz 2026!